Olá, bom dia. A notícia de frente desta sexta-feira está no ar. Hoje que é dia 31 de janeiro e eu dou bom dia também ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia para a Solane Berg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Como previsto, voltando desses 2 dias que estive em São Paulo e vamos que vamos. Estamos aqui de pé e à ordem. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Professor, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Olha, eu quero começar a notícia de frente desta sexta, não poderia ser diferente falando aí do coronavírus, tá? Daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o secretário Gilberto Figueiredo, ele vai falar mais aqui no âmbito regional, qual que são as orientações, mas eu quero falar no âmbito nacional no país, porque 9 casos, Antero e professor, estão em investigação aqui no Brasil, que já recebeu 33 notificações. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já emitiu um alerta, um cruzeiro ficou em quarentena, enfim, existe aí um pânico total. E esse pânico, mais uma vez eu volto a falar, reflete e muito na economia, já que a China, e principalmente na economia do Brasil, a Ibovespa aí sentiu os efeitos porque a China é uma grande compradora das nossas mercadorias e das mercadorias mato-grossenses. Nayara, tem duas situações que deixam a mim muito preocupado e provavelmente deixa preocupado muita gente. A primeira delas, eu ouvi e li o que algumas pessoas estão dizendo, que os números divulgados pela China, pelo governo chinês, não é o real. Devem ser muito menores do que na realidade. Não, muito maiores. Não, os números divulgados são menores do que a tragédia. Exatamente, isso. É muito mais. Esse é a primeira questão. A segunda, que também me chama a atenção, e eu não estou vendo isso, tomara que eu esteja totalmente errado, mas que todo o departamento de saúde pública de todos os países deveriam tomar cuidado para informar todos os dias, ou uma vez por semana pelo menos, o conjunto da sociedade. Porque existem casos, por exemplo, eu li há uns 2 dias, casos no Japão de pessoas que não foram à China e estão com o vírus. Isso significa dizer o quê? Que todo cuidado é pouco para que você evite problemas. Tem o caso que nós já comentamos aqui, o caso de uma moça que esteve na China durante 5 meses e está internada em Belo Horizonte, né? Ou seja, amigos, a população que não tenha informação nenhuma, cabe ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde, a trazer informações e preparar todos os dias, preparar mesmo com algo didático, para que a população possa saber qual é a gravidade desta doença. Um outro detalhe, os voos para a China foram todos cancelados, né? E com razão. Prejuízo para a aviação também. A gente pode deixar, às vezes as pessoas falam, mas é muito frio pensar só na parte financeira, mas a economia move o mundo, a gente não pode deixar de falar disso. Não, tem problema. A cidade, onde aconteceu isso na China, ela é uma cidade com mais população que São Paulo. E corre o risco de desabastecimento. Exatamente. Ninguém está querendo levar comida para lá. Sim. Corre o risco de desabastecimento, uma cidade maior que São Paulo, que é a maior cidade brasileira. Então, eu acrescentaria algumas preocupações aí no que o senhor está falando. Primeiro, não é que o secretário de saúde de Mato Grosso deveria fazer isso. Não. Todos os secretários de saúde do estado deveriam fazer isso. Por exemplo, o governo do estado de Mato Grosso, através da sua Secretaria de Saúde, ou talvez até da sua Secretaria de Segurança, tem que fazer um levantamento. Quais as pessoas de Mato Grosso que foram para a China nos últimos 2 meses? Quais? Se alguém foi à China e retornou, colocar essa pessoa em quarentena. Vou repetir aqui. Mato Grosso precisa ter esse levantamento.
para atuar sistematicamente nessa condição. Então, daqui a pouco. E nós vamos ter um evento que é um evento, assim, para o Brasil perigosíssimo. Como é que vai ser o carnaval? Quantos chineses teremos no carnaval? Exatamente. Quantos milhões de pessoas de fora vão vir para o carnaval? Quantas dessas pessoas passaram pela China? Onde é que você vai brincar o carnaval? Está na hora de você ir brincar carnaval? De você ir para essa grande aglomeração? Nesse momento? Olha, pelo que dizem, o assunto é grave demais. As autoridades da saúde estão apavoradas com a impossibilidade de combater o coronavírus. A OMS classificou o coronavírus como uma emergência de saúde internacional. Uma emergência de saúde internacional. E daqui a pouco, você falou da questão de Mato Grosso, Antero, daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o secretário Gilberto Figueiredo, e ele fala também do coronavírus, inclusive ele disponibilizou aí um boletim que foi encaminhado pelo Ministério da Saúde a todos os estados. E a gente volta a falar então mais desse assunto daqui a pouco. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje, professor. Qual que é o seu? Nayara, Antero e amigo telespectador, está sendo publicado uma pesquisa, ou dados, melhor dizendo, dados do Censo de População em Situação de Rua pela Prefeitura de São Paulo. São dados que eu destaquei, 3 itens que me parecem importantes. Alguém poderia falar, mas professor, o senhor vai discutir algo da cidade de São Paulo, mas a meu juízo essa reflexão é necessária, porque não existe apenas São Paulo nessa condição, mas todas as grandes cidades, e Cuiabá está incluído nessa, que tem aumentado, tem crescido o número de pessoas nas ruas. Então, veja, só para que o amigo possa entender, em 4 anos, o número de pessoas nas ruas da cidade de São Paulo cresceram 60%. De 15 mil pessoas, saltaram para quase 25 mil pessoas. É muito significativo. E um outro dado, a maior parte dessas pessoas entre 31 a 49 anos. É sobre isso que eu vou fazer o comentário. Certo, e o seu, Antero? Olha, meu destaque é o seguinte, é que eu imaginava que o candidato ao Senado nesta eleição suplementar teria o dobro do tempo que tiveram os candidatos ao Senado na eleição passada. Não, eles terão o mesmo tempo. E não dá para dizer quem vai ser o favorito desta eleição, até que sejam definidas as coligações para o Senado. Vão ser muito importantes as coligações para o Senado. Porque, assim, alternativamente, terça ou segunda, eu não sei se é segunda, depois eu confirmo na hora do destaque, vou confirmar. Mas durante 3 dias da semana, nós teremos 2 vezes de 5 minutos o horário de senador na televisão e 2 vezes de 5 minutos o horário de senador no rádio. Muita gente ignora o rádio. O rádio é muito, mas muito forte no estado inteiro, principalmente no interior. Até porque o rádio pega 2 horários nobres. Pega 6 horas da manhã e pega 11 horas da manhã. De manhã, em todas as pesquisas nacionais, o rádio tem mais audiência que TV. E a televisão também pega 2 horários nobres. Pega o horário da faixa do meio-dia e depois pega o horário do início da noite. Mas são 5 minutos em dias alternados para serem divididas para os candidatos. Agora, o canhão vão ser as inserções. Porque se o horário é alternado, a inserção, aquela de 30 segundos, pode ser de 30 e pode ser de 60 também. Eu não sei se na regulamentação pode ser de 15, mas 30 segundos pode ser e pode ser de 60. Serão 14 minutos por dia.
dividido por 30 segundos, isso aí, são 28 inserções de 30 segundos por dia. Aí você multiplica isso pelo número de televisão que tem, olha, pegue a loja que faz mais propaganda no Brasil, não tem esse número de inserções. Não tem esse número de inserções. Então, assim, o horário eleitoral vai ser fundamental. E para ser fundamental, a gente vai ter que ver também as coligações. Como é que estarão as coligações. Aí o resto da campanha é na rua, é na reunião, é no comício, que não existe mais, e é também na mídia social. Certo, daqui a pouco a gente volta a falar então desse assunto, temos matéria também. E olha, o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre as denúncias do SAMU, sobre os casos de dengue no norte aqui do estado e também sobre o coronavírus e eleições municipais. Confira os principais trechos. Secretário, o senhor acompanhou essa denúncia aí do SAMU de que o serviço ficou suspenso em Várzea Grande por falta de médico na manhã de segunda-feira. E o médico aproveitou a oportunidade e fez outras denúncias de que a empresa que assumiu agora, se não me engano, Vida Goiás, estaria, na verdade, não atendendo os pré-requisitos, não pagando plantões dos médicos, diminuindo o valor e também a denúncia de que alguns médicos são recém-formados e por isso não tem CRM. Como que o Estado rebate? Eu tive o desprazer, inclusive, de assistir a íntegra dessa entrevista, né? E foi veiculado, inclusive, na notícia de frente. E eu mesmo pedi à própria televisão a oportunidade de explicar à população que nessas afirmativas realizadas por esse senhor, de nada procede. Trata-se de alguém com defesa de interesse, em querendo se perpetuar na prestação do serviço que tinha sido contratado no ano passado de forma emergencial e que perdeu uma licitação realizada agora pelo governo do estado, onde ele é o 6º colocado, sequer é o 2º colocado. E para defender os seus interesses de perpetuação na prestação de serviço, ele entrou com um pedido de liminar junto ao Tribunal de Justiça, que foi inclusive negado. O próprio juiz do Tribunal de Justiça, quando declara seu voto, diz que o que parece pretende o autor perpetuar a contratação emergencial realizada com dispensa de licitação em quase 50% de majoração no preço proposto. Então ele é o 6º colocado, ele perdeu a licitação, 6 empresas participaram da licitação, a Vida Goiás é a primeira e a Neomed, que é representada por esse senhor, ela foi a 6ª colocada. Em relação ao episódio que ele invadiu as instalações do SAMU nesse dia, efetivamente sim, uma médica sofreu um acidente ao se dirigir para o posto da Várzea Grande. Imediatamente a empresa prestadora de serviço, que é a empresa Vida Goiás, buscou a solução e substituiu. Nenhum cidadão no município da Várzea Grande ficou desassistido ou teve falta de assistência nesse dia. Tanto é que a ação de obstrução desse serviço que essa empresa tem realizado no nosso sistema de atendimento de urgência e emergência já é fruto de boletins de ocorrências registrados quanto ao comportamento desse cidadão. Então sempre houve uma terceirizada por trás do SAMU, inclusive desse médico que denunciou aí todos esses problemas. Não, sempre há uma empresa prestadora de serviço em quase todos os serviços de saúde do estado de Mato Grosso, não especialmente só no Então SAMU. não existe um outro questionamento que foi falado na matéria, que inclusive também foi vinculada aqui no Jornal do Meio-Dia. Não existe então um problema de pagamento de plantões, de diminuição de salário, de aumento de carga horária, alguma das denúncias aí de que a empresa estaria diminuindo os valores repassados aos médicos. Quanto que a empresa atual estaria precarizando esse serviço, os médicos plantonistas do SAMU, que prestam serviço a essa empresa, eles recebem exatamente o mesmo valor que a empresa anterior, a Neomed, pagava. Que era desse denunciante. Que era desse denunciante. Esse denunciante diz que os médicos que estão atendendo o SAMU não são qualificados e sequer têm CRM. Eu tenho aqui em mão a lista de todos os escalados para trabalhar no SAMU do mês de janeiro. São 41 médicos com respectivos CRMs assinado pelo médico coordenador e já feito uma aferição, uma visita realizada pelo próprio Conselho Regional de Medicina, que não detectou
nenhuma deficiência, nenhuma irregularidade no serviço prestado pelo SAMU. Nós estamos fazendo boletins de ocorrências porque esse cidadão está obstruindo um serviço de emergência e urgência dentro do estado de Mato Grosso, pode ensejar em algum momento até o sacrifício de algum cidadão e por isso nós também estamos tomando as providências legais e jurídicas necessárias ao caso. E a denúncia então é só dele, não existe aí nenhuma notificação junto à Secretaria Estadual de Saúde de outros profissionais do SAMU? Nenhum registro, estou falando Isso pode ser feito? Pode ser feito a qualquer momento na Secretaria, na ouvidoria do SUS, ao Ministério Público, enfim, a todos os organismos de controle, nós estaremos aptos a prestar os esclarecimentos necessários. Mas são inverdades ditas por alguém que quer se perpetuar na prestação do serviço, cobrando o governo do estado algo em torno de 50% a mais do que hoje o governo paga pelo serviço de prestação de serviço de urgência no SAMU. Surto de coronavírus mundial, esse surto, que inclusive existem 9 casos de investigação no Brasil e o Estado vem orientando as secretarias e unidades de saúde para lidarem com isso. Como são essas orientações, secretário? É importante frisar à população que não existe um ainda até o pânico prezado momento nenhum caso confirmado, né, no Brasil. Existem 9 casos suspeitos sendo avaliados e que no Mato Grosso, inclusive, nenhum caso comunicado de suspeito. São 9 casos suspeitos no país. Nós estaremos na quarta-feira em Brasília, quarta e quinta-feira da semana que vem em Brasília, tratando especificamente desse assunto. Uma reunião de todos os secretários de Estado com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem divulgado diariamente os boletins epidemiológicos tratando desse assunto. E aqui internamente no Mato Grosso, nossa equipe também de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado, em conjunto com a do município, e com os outros secretários de saúde do Estado, nós também estamos todos os dias dando as orientações necessárias para que possamos adotar as medidas preventivas para tentar fazer o diagnóstico assim que for possível e depois o desencadeamento das ações, caso haja caso confirmado, já definido aqui, já comuniquei ao Ministério da Saúde que o hospital que vai ser o hospital de referência para tratar do assunto é o Hospital Júlio Miller. E existe alguma orientação aos mato-grossenses ou então quem reside aqui, que teve contato com alguém de fora ou que fez alguma viagem internacional recentemente? Qualquer cidadão ou cidadã que tenha tido contato com alguém que viajou para a China nos últimos 14 dias ou tenha viajado nos últimos 14 dias para a China, esteja com sintoma de tosse, febre ou com dificuldade respiratória, deve imediatamente procurar um atendimento, um posto na área da saúde, que nós vamos estabelecer o protocolo inicial de investigação e os exames necessários para confirmar se é um caso ou não cometido sobre o coronavírus. Agora, para encerrar, secretário, ontem eu recebi aqui no Jornal do Meio-Dia uma das maiores lideranças aí do DEM, Júlio Campos. E aí eu perguntava, e aí, ex-governador, o DEM já tem aí um nome preferido, já que tem vários nomes aí para disputar as eleições municipais. Ele disse que não pode revelar ainda, que isso só vem em março, mas que a prioridade agora é Senado. E aí, Gilberto Figueiredo, que é um desses nomes que inclusive a imprensa fala bastante, está pronto se for o escolhido de Mauro Mendes e também, claro, de toda a corporação, de todo o DEM? Você vê que o integrante da executiva estadual do DEM não disse e não revelou qual é o nome preferido. Tampouco eu posso fazê-lo, já que sequer ainda estou filiado ao DEM. Eu continuo sendo um membro, certeza que no mês de março eu vou fazer a mudança de partido, devo ir para o DEM, mas eu já anunciei publicamente ao governo do estado e ao DEM que, se for necessário, o meu nome está disponível para enfrentar esse desafio que é de uma candidatura em Cuiabá. Mas, reforço, nós temos nesse quadro escalado vários colegas que têm condições ideais, ou talvez até melhor que eu, e no momento oportuno, parece que no mês de março, o DEM vai tomar essa decisão, mas eu estou à disposição do partido do governador, se caso for necessário. Então, essa foi a entrevista aí com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, antero e professor. A gente que vinculou aí essa denúncia do SAMU, se eu não me engano, na terça-feira, né, a denúncia de que na segunda a região de Várzea Grande estava sem médico. E aí teve essa denúncia através do Dr. César Androlage, se eu não me engano, foi ele que deu a entrevista. A nossa editora está só confirmando se é esse o nome, porque o César Androlage, o Dr. César Androlage, é
Ela falou César Augusto Almeida. Foi o nome do entrevistado que fez a denúncia aqui na matéria. Mas quem falou na rádio com a gente foi o César Androlage. Às vezes tem esse outro nome e não foi divulgado aí na matéria, né? É ele mesmo, é a mesma pessoa, César Augusto Androlage. Tá. Impressionante o seguinte. Primeiro, parabenizar o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Que diante da... Isso eu chamo de explicar a denúncia. Havia uma denúncia contra o SAMU. Qual que era a primeira denúncia? O SAMU está contratando pessoas sem condições técnicas e todas elas, nenhum deles tem CRM. Denúncia gravíssima para a população. E eu já desconfiava que podia ser uma coisa assim de interesse do cidadão. Aí o secretário vem e traz a lista de 41 pessoas, todos com CRM. Todos com CRM. Porque na denúncia, só para o nosso telespectador lembrar, o médico denunciante falava, olha, a empresa contratou muitos médicos recém-formados e alguns não têm registro junto ao conselho. Pois é, o que não é verdade. Todos têm registro de Conselho Regional de Medicina. Eu não vou ler o nome de todos porque descabe. Sim, né? Uma necessidade. Uma necessidade. São 41 pessoas, os CRMs deles acompanhando, são CRMs com numerações muito diferentes, o que mostra realmente que tem. Ponto 1. Então, denúncia, neste ponto, mentirosa. Outra questão. Mas o secretário está precarizando porque, ao terceirizar, ele está pagando muito menos do que eles recebiam anteriormente. Aí a explicação. Primeiro, estão recebendo igualzinho recebiam anteriormente. E qual que é a outra explicação? Quem é que prestava o serviço anteriormente? Era a empresa Neomed, de propriedade do denunciante, do César Augusto Androlage. Este médico, César Augusto Androlage, participou da licitação sob a modalidade de pregão. E foi o sexto colocado. Eu tenho aqui com os documentos que foram cedidos pelo secretário de Saúde. Na classificação no pregão, o pregão é bom porque você vai dando lance, pregão presencial e tal, você vai dando lance pela internet até chegar onde você suporta. E a classificação ficou o seguinte: a empresa ganhadora foi a Vida Goiás, que está cobrando R$ 1.189 o plantão. A Neomed, que é a empresa do denunciante, ficou em sexto lugar, cobrando R$ 1.442,30 o plantão. De 1.100 para 1.400 é um aumento realmente substancial. Dá quase R$ 400 de aumento. Ou seja, numa grandeza de 1.000, dá mais de 40% de aumento no preço oferecido pela Neomed. Então eles perderam porque ofereceram o pior preço. E os médicos são qualificados no Conselho Regional de Medicina. E por que ele fez a denúncia agora para a imprensa? Porque antes ele bateu as portas do Tribunal de Justiça. Aí ele vai no Tribunal de Justiça, num processo judicial eletrônico, a empresa Neomed Atendimento Hospitalar, a Eireli, né? E o desembargador que analisa a questão é o desembargador Mário Roberto Como de Oliveira, que é o relator do processo, e o desembargador escreve o seguinte: ao que parece, pretende o autor é quem? O autor é o denunciante, o senhor César Augusto Androlage. Ao que parece, pretende o autor perpetuar a contratação emergencial da empresa dele, realizada sob dispensa de licitação no passado e com preço superior em quase 50% ao obtido no pregão eletrônico. Ou seja, o que ele pretende é perpetuar uma imoralidade. Sabendo que
essa turma que tomava conta de muitas áreas na saúde são pessoas ligadas àquele secretário de saúde que teve aquele probleminha, ou problemão da Proclin, né? Eu acho que ele perde completamente a razão diante das explicações do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. O que ele quer é que o Estado contrate a empresa dele mais caro, em mais de 40%, para fazer o mesmo trabalho que a outra empresa está fazendo. Pois é. Essa é a razão da denúncia. E é um problema, né, professor? Porque essa empresa, né, o MED, que já cuidou aí, já administrou o SAMU, foi denunciada também ano passado, estou vendo aqui algumas matérias mais antigas do Olhar Direto, de ter falsificado documentos em licitação. Então, existem outras denúncias aí que recaem sobre esta empresa. Temos que tomar cuidado, né? Mas o bom é que o Gilberto explicou. Eu acho assim, a autoridade, quando atacada, não deve fugir do assunto. Deve explicar o assunto. O Gilberto explicou o assunto. E a denúncia foi tão grave porque ele ocupou 2 espaços. Um no veículo de televisão e outro no rádio. E no horário em que ele alcança um maior número de pessoas. Eu me lembro muito bem dessa entrevista que ele deu, inclusive, para a Nayara, na Vila Real. E o senhor estava lá, né? Ele estava, ouvindo, né? Eu ouvindo. E no horário que a população... Ele estava denunciando, inclusive, a falta de médicos no SAMU em Várzea Grande. E a gente sabe do impacto de não ter médico em Várzea Grande. Não, Várzea Grande não, em qualquer cidade, a gente sabe do impacto. Quem que vai atender uma urgência e emergência? Quem vai até num acidente de trânsito? Não vai ter como ter o serviço. Exatamente. Ele pintou o caos, né, professor? Exatamente. Então a situação ficou, pelo retrato que ele apresentou, ficou muito complicado e muito difícil. E aí ele vem com uma outra situação. Uma parte desses médicos contratados pela empresa não tem CRM. Todos nós sabemos que o recém-formado pode sim trabalhar, pode atuar tranquilamente, desde que tenha o registro no conselho, que é o chamado CRM. E mesmo com o CRM, mesmo que sendo recém-formado, uma parte da população prefere aquele médico mais veterano, mais experiente. Imagine alguém falar que ele não tem CRM. Assusta todo mundo. Mas pela numeração, professor, esses médicos não são recém-formados. Não, tem aí numerações mais novas, mas tem muitas numerações antigas. Tem numeração aí 8 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil, 11 mil, 10 mil, 8 mil, 11 mil, 5 mil, 6 mil, 5 mil, por exemplo. Quer dizer, não são novatos. Não são. Não são novatos, não são pessoas inexperientes. Exatamente. Quer dizer, esse cidadão deveria ser processado no Conselho Regional de Medicina. Ele atacou aqui 41 médicos, dizendo que os médicos não têm CRM, e todos têm. Né? Eu acho que o Estado deveria, além de se defender, tomar providências jurídicas quanto a isso. E aí o secretário falou do coronavírus também, orientando, a gente que falava no início do programa, orientando os mato-grossenses que fizeram viagens internacionais, principalmente para a China, e se tiver com sintomas de coriza, eu não lembrei muito bem, dor de garganta, que procure febre, tosse. Que procure uma unidade de saúde para ter mais orientações, porque segundo Inclusive, o secretário, o Estado orientou as unidades para atender esse tipo de paciente. Então, assim, mas além disso, não é só o cidadão perceber isso e tomar a providência. O Estado tem que fazer o levantamento para entrar em contato com a família. Quais famílias foram na China nos últimos 2 meses? A começar do governador. O governador não esteve na China? Entendeu? A começar... Teve. Não. Bem lembrado, mas bem lembrado. Sinceramente, eu acho que é uma questão de saúde pública e de saúde da pessoa que foi. Né? Tá certo que não teve naquela cidade, onde está tendo problema na China. Né? Mas, olha, é uma informação que precisa ser checada. É uma informação que precisa ser checada e verificar realmente também
aí você pai, você mãe, para onde vai seu filho no carnaval? Para onde vai seu filho no carnaval? Qual a segurança que a gente tem disso? Eu acho que são preocupações, porque é preocupação com vida, né? E essa epidemia pode ser uma epidemia desastrosa. Você vê que a China tem muita condição financeira. O governo chinês está construindo em 10 dias 2 hospitais. Você vê lá o tanto de máquina trabalhando, é uma coisa assim espetacular, dado o poderio econômico. Mas a China sabe que o PIB dela já não vai ser o mesmo neste ano. Já foi um arraso na economia chinesa isso. E isso vai vir para o mundo inteiro, porque a China tem relações com o mundo inteiro. Olha, e quero trazer aqui uma notícia, na verdade, mais um capítulo dessa novela. Briga sem fim, é só casca de banana e chute na canela. De quem é esta frase, professor Lorenberg? Antero, essa frase é um desabafo do prefeito Emanuel Pinheiro sobre o governador do estado, Mauro Mendes. O prefeito Emanuel Pinheiro alfinetou o governador Mauro Mendes ontem, quinta-feira, ao comentar sobre as retaliações do chefe do executivo estadual, ao comentar contra isso a gestão. De acordo com o prefeito cuiabano, sua atuação à frente do Palácio Alencastro tem incomodado pequena parte do mundo. Sem citar nomes, ele mandou uma alfinetada ao algoz político. A minha gestão, abre aspas, a minha gestão está incomodando pequena parte do mundo cuiabano. Uma pequena parte que não representa a maioria que toda hora está buscando atacar a gestão. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para entregar, independentemente de eleição ao Senado e de eleição de prefeito. É uma tentativa contínua, ao invés de ajudar, ao invés de honrar seus compromissos com a população cuiabana, busca botar defeitos, colocar uma casca de banana para que Cuiabá não avance, fecha aspas, disparou o prefeito Emanuel Pinheiro. Esse é o tal de, é uma briga que não traz benefício nenhum, nem para o munícipe cuiabano, muito menos para o conjunto da sociedade do estado de Mato Grosso. Não traz nenhum benefício. Eu, particularmente, sempre defendi e vou defender que o agente público responsável pela administração pública, ao contrário de distanciar um dos outros, deveria diminuir as distâncias, porque existem muitas coisas, muitas obras, amigos, que podem ser feitas e devem ser feitas junto. Tem projetos, por exemplo, que o governo do estado quer aplicar em Cuiabá, sem a participação do prefeito, é impossível ele fazer isso. Por que não aproximar? Por que os seus auxiliares diretos, ao invés de diminuir essa distância, coloca mais lenha na fogueira? É uma briga que não leva a lugar nenhum. Ah, mas a questão é ano eleitoral. Olha, a administração pública deve estar alheia ao jogo político partidário das pessoas que exercem tanto a administração pública do Estado quanto quem exerce a administração pública do município. Independentemente disso, a administração não pode ser chamuscada. Eu estou falando a administração do município e a administração do Estado. Não pode ser chamuscada por questões meramente político-eleitoral. Não pode. Infelizmente, tanto o governador, quanto o prefeito, quanto os seus auxiliares diretos estão trabalhando contrário ao que diz a regra e a norma da boa administração pública. Professor, primeiro, eu acho que a gente tem que dar responsabilidade a quem... Qual foi a declaração do Mauro Mendes que gerou essa declaração do Emanuel? Várias, né? Não, várias quando? Quando? Sexta-feira passada. Sobre? Bom, ele falou das conversas, não foi? De roda, no Tribuna, inclusive, que se fala ali... creio eu que seja isso. E também ainda sobre aquela? E também a questão do Nilo Póvoas, do governo não querer, porque ele fala nessa mesma matéria, olha, da questão do Nilo Póvoas, do governo não querer ceder à prefeitura a escola Nilo Póvoas. Pois é, primeiro, então vamos lá aos fatos.
Primeiro, eu acho que não é nada disso. Primeiro que o governador, de quando eu viajei para cá, não falou absolutamente nada. Não, nesses 2 dias não. O Emanuel, porque... Mas teve a Secretaria de Educação, da Secretaria de Embora- Educação que respondeu, lembra? Sim, né, foi sim, quando eu viajei. Segunda-feira ela tinha respondido já. Aliás, numa nota mal escrita. E que agiu de forma errada. Foi, na verdade, 2 artigos. Uma da secretária estadual de saúde e depois o artigo do secretário municipal de saúde. Sim, mas aí, secretário com secretário, beleza. Sim. Aí, o que acontece? O problema é um só. O Emanuel, que é um experiente político, mas é um péssimo gestor, ele está verdadeiramente comprometendo as finanças de Cuiabá. E aí, o vereador lá, como é o nome do vereador, presidente da CPI? O Marcelo Bucic, que é um técnico, que é do Tribunal de Contas, que é um garoto estudioso, que é um bom vereador, ele vai e decifra no site dele, no Facebook dele, ele coloca lá todos os dados com relação aos índices Firjan. Vocês leram o relatório da Firjan? O Mauro Mendes entregou Cuiabá na posição 380, 400 dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Cuiabá caiu mais de 2.100 posições durante o governo do Emanuel Pinheiro. Aí o vereador, que é de oposição a ele, trata do assunto, ele escolheu o Mauro Mendes. O vereador não pode alertar Cuiabá que a gestão está equivocada, olha aqui o índice Firjan, não poderemos fazer mais nada no futuro, as nossas finanças estão comprometidas, ou o índice Firjan do Rio de Janeiro é oposição ao Emanuel. E fez esses números para agradar o Mauro Mendes. É claro que não. Ele faz isso para todos, sobre todos os municípios brasileiros. E dá a classificação do município. Cuiabá era 400, foi para mais de 2.400. Caiu 2.100 posições no índice Firjan. Ponto 2. Assim, quem está lutando pela CPI do Paletó é o professor Emanuel Pinheiro. O governador tem alguma coisa a ver com isso? Na época em que esse debate começou, ambos até se davam bem. O governador nem era candidato a governo. Ambos até se davam bem na hora que começou essa queda de braço, se faz CPI, se não faz CPI. O Poder Judiciário decidiu agora que tem que ter CPI. O presidente da Câmara já falou que vai recorrer. Mas é um debate lá do parlamento. E aí o político habilidoso Emanuel joga isso para o governador. Como se isso fosse casca de banana do governador, que não é. Vamos ser sinceros que não é. E a terceira coisa, o Ministério Público constatou que o Hospital Municipal de Cuiabá está com uma série de deficiências, mandou fazer algumas correções. O secretário de Saúde do município até corretamente, eu também vi isso antes de viajar, até corretamente disse aqui que estava errado mesmo, que já mandou modificar, que espera melhorar, etc. e tal. Eu até comentei naquele dia o seguinte, olha, é preciso abrir o velho pronto-socorro para ver se lá ainda está lotado. Por que é que as pessoas lá não foram transferidas para o novo Hospital Municipal de Cuiabá? Como é que está verdadeiramente esse funcionamento? Então, assim, tocou no aspecto de como que funciona isso, qualquer cidadão brasileiro, se o senhor tocar, se a Nayara tocar, se eu tocar, qualquer vereador toca, vira problema. Vira problema. Então, assim, eu entendo que o Emanuel está agindo, na minha opinião pessoal, de uma forma politicamente correta, porque ele tenta politizar o debate. Ele não quer que as pessoas discutam o índice Firjan. Ele não quer. É verdade ou não é que Cuiabá caiu 2.100 posições? Ele não quer esse debate. Ele não quer essa discussão. Ele não quer dar explicação. Para ele é muito melhor esse pastel de vento. Olha, tem casca de banana aí. A casca de banana do governador que fez Cuiabá cair
2.100%. Mas em contrapartida também o governo não está agindo de uma forma totalmente correta. Eu acho que entrando o professor está absolutamente nesse correto, jogo, não é nessa função do briga. administrador brigar. Mas É o menos chefe ainda a do função Estado. prefeito. Eu não sou, nunca quis ser, nunca disputei. Se quisesse ser, teria disputado. Nunca disputei eleição de prefeito de Cuiabá. Mas eu não conheço isso na história. De um prefeito de Cuiabá que tem como prioridade brigar com o governador. O que é melhor para Cuiabá? Um prefeito que faça uma... Ainda que não seja do mesmo partido, ainda que dispute a eleição contra, mas que faça uma boa gestão administrativa, como propôs aqui o professor Loreberg, ou é alguém que briga? Ninguém que é brigador na prefeitura, rapaz. O pessoal que é brigador no parlamento. No parlamento, sim, vai para lá, defende as suas teses, seja duro, etc. e tal. Agora, na prefeitura de Cuiabá, você não pode agir assim. Você não está agindo. Vamos aqui ao caso concreto. A questão do Nilo Povas. Desculpa, mas é uma molecagem da administração do prefeito Emanuel Pinheiro. Como que ele vai lotar o Nilo Povas? Como que ele vai pôr 1.600 alunos lá, se alunos já não moram mais perto do Nilo Povas? Como é que ele vai fazer? Por que é que só tem 90 alunos, se é do Estado, e se ele pegar, vai funcionar normalmente? Alguém engole uma baboseira dessa? Ele vai pegar o pessoal da Santa Isabel para estudar lá? Durante um ano vai ficar pagando transporte coletivo? Tudo bem, eu concordo com você. Mas a gente também quer... Tecnicamente não tem como justificar A gente quer isso. também ver esse projeto do governo do Estado. Eu quero ver como que vai ser essa escola inclusiva, não é isso? Que de repente surgiu. Pois é, e eu quero saber, não só eu, a sociedade como um todo quer saber quando que essa escola vai funcionar, porque o prédio não pode ser esquecido e não pode ficar abandonado. Nós temos que aprender também, né, professor? Nós temos que aprender com Cuba e com Dante. Dante, quando foi prefeito de Cuiabá, ele fez o quê? Ele chamou a Séries para ser sua secretária de Educação e fez um convênio com o Exército Brasileiro, com o 44º Batalhão de Infantaria. Era 16º BC antigamente aqui, né? Era 16º Batalhão de Caçadores. O Exército Brasileiro fez uma pesquisa na cidade inteira para levantar onde é que tinha alunos e não tinha escola. E aí direcionou o investimento da Prefeitura de Cuiabá. E a professora Séries, que foi a secretária de Educação do Dante, fez as escolas onde os alunos moravam. Essa lição é de Cuba. Em Cuba você não tem escola distante 2 ou 3 quadras da escola, né? Agora, Cuiabá dá um show. Começou com o Roberto França. O Wilson Santos transformou isso num espetáculo. O maior prefeito para a história da educação de Cuiabá foi o Wilson Santos. Aí, depois do Wilson Santos, o Mauro Mendes deu continuidade e o Emanuel Pinheiro dá uma boa continuidade também nessa questão da escola inclusiva. O Estado não tem. Se o governo do Estado implantar a escola inclusiva do professor Nilo Povas, é uma grande conquista, porque é a primeira vez que vai ter. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente e olha, vamos falar agora sobre a guerra do ICMS. O governo afirma que não aumentou o ICMS, ele que convocou aí uma audiência para debater isso com os empresários, porque desde o início deste mês a população aqui do estado vem pagando mais caro em alguns produtos como alimentos, remédios e combustível. Confira na reportagem do Antônio Carlos Silva. Bom dia. Um dos segmentos econômicos de Mato Grosso que teve alterações nesse início de 2020 foi dos combustíveis, precisamente do etanol. A população sentiu no bolso o aumento do valor do litro do combustível, que passou de R$ 3,20. Comerciantes, produtores do etanol, como também políticos, explicam
como esse setor era até 2019 e o que mudou agora em 2020. Eu particularmente conheço porque eu, desde 11 anos, trabalho com posto de gasolina. Então, todo ano em Mato Grosso havia um aumento no preço do álcool, no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, que é entre safra. Agora é lógico, agora melhorou, Mato Grosso é autossuficiente, a questão do etanol de milho está crescendo muito, não vai ter mais esse problema da entre safra. Teve uma alteração na questão do ICMS do álcool? Teve. Era um valor de incentivo maior, uma diminuição da carga tributária maior e diminuiu isso, de 25 veio para 12,5 e antes era 10,5. Então teve uma alteração aí, lógico que essa alteração acaba impactando nos preços também. Nós não temos o menor interesse em aumentar preços, porque nós ganhamos, como toda commodity, em função da quantidade vendida, do volume vendido. Esse é o nosso negócio. Que bom que a gente conseguisse ter o preço equânime ao longo dos 12 meses, sem sobressaltos, sem nada, seria o melhor dos mundos para o consumidor e para nós produtores. E esses aumentos também fazem com que o Estado aumente a sua arrecadação, porque cada vez que sobe, ele altera o PMPF. PMPF é o preço médio ponderado final ao consumidor, que é sobre o qual calcula-se a alíquota dos impostos. Então você vai pegar de outubro para janeiro, o governo aumentou em 34% a arrecadação do ICMS no etanol. O governo de Mato Grosso pega o próprio exemplo do etanol para explicar. Em nível nacional, o ICMS cobrado desse combustível varia entre 12% e 25%. No caso de Mato Grosso, até 2019, era de 10,5%. Agora, 12,5%. Isto no etanol vendido aqui no estado, porque o que é comercializado para outros estados brasileiros, o preço do ICMS caiu de 7% para 5%. Nós temos aqui o segundo menor ICMS do país, 12,5%, enquanto a maioria dos estados brasileiros é 18% ou 25%. Só São Paulo tem o ICMS de 12%, o nosso é 12,5%. Em contrapartida, nós diminuímos 2 pontos percentuais o ICMS para vender para fora de Mato Grosso, para criar um estímulo gigante. Era 7% e vai abaixar para 5% à medida que cresça, e vai crescer muito esse setor. Os impactos causados pela revisão dos benefícios fiscais em Mato Grosso, o que era muito requisitado pela própria sociedade para acabar com privilégios fiscais, que inclusive foram citados em delação premiada pelo ex-governador do estado, Silval Barbosa, que houve pagamento ali de vantagens indevidas por alguns setores para ter benefícios fiscais. Isso era imoral, a manutenção desses benefícios fiscais. Então nós fizemos a revisão, a Assembleia corajosamente aprovou isso, o governador Mauro encaminhou para a Assembleia aprovou, e agora nós estamos demonstrando que os impactos não são os impactos que estão sendo vistos aí pela sociedade nas gôndolas. Diante dessas posições diferentes e da chiadeira em todo o estado, o governo de Mato Grosso e os próprios empresários admitem a possibilidade de rever a cobrança de impostos no estado, ou seja, os lados parecem estar abertos ao diálogo. Nós somos favoráveis à tributação única no país inteiro, com alíquotas iguais, principalmente se fosse através do IVA, que nós estamos aguardando a reforma tributária nacional para que aconteça isso. Você ter uma uniformização dos impostos e a redução deles. O governo está sempre aberto a rever suas posições, desde que seja mostrado claramente que o governo, através das suas áreas, seja qual for, cometeu algum equívoco. Por enquanto, nada disso chegou ao meu conhecimento. Nesta sexta-feira, dia 31, secretários de Fazenda dos estados da região Centro-Oeste se reúnem em Cuiabá. Um dos assuntos principais do encontro será a reforma tributária nacional, que pode ser votada ainda este ano em Brasília, com um complicador. Ela propõe a unificação de impostos federais, estaduais e municipais. Só que como ficaria a situação de estados exportadores como Mato Grosso, que por causa da Lei Candir não podem cobrar ICMS de produtos como soja
e milho? A reforma tributária que está sendo proposta extingue com o imposto estadual, o ICMS. Ele deixa de existir pela proposta que está tramitando, que é a PEC 45 que está na Câmara dos Deputados. Ela extingue o ICMS e cria um novo tributo, juntando 5 tributos, o ISS municipal, o ICMS estadual, PIS, COFINS e o IPI federais. Então passa a ter um só tributo. Então nós estamos discutindo esse assunto, inclusive no âmbito nacional, no Comitê de Secretários de Fazenda, e vamos discutir aqui no nosso bloco regional, que é do Centro-Oeste. Nós temos grande preocupação com a proposta que está lá, porque se não houver uma modulação em relação às peculiaridades do nosso estado particularmente e do Centro-Oeste, nós vamos ter perdas de 30% na nossa receita tributária. Esperamos aí que o Congresso Nacional, a nossa bancada federal já sabe disso, nós vamos articular a nossa bancada para que, a migrar-se para um sistema mais simples, criando um só tributo, que os estados exportadores como o nosso e produtores tenham a devida compensação e que não seja uma compensação como essa promessa vã que o FEX representa hoje para os nossos estados. Com apoio técnico de Juarez Emílio, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. Então, aí foi o evento que debateu, evento que inclusive foi divulgado aqui no Grupo Gazeta. Nayara e amigo telespectador, foi convidado, pelo menos o governo convidou, todas as entidades que representam o comércio, a farmácia e etc. Só que essas entidades, eu não estive lá, mas acompanhando a imprensa, essas entidades negaram a estar presente. É bom que se faça esse registro, até porque, como o governo abriu esse espaço para essa discussão, e aí o amigo telespectador certamente está perguntando, mas essas entidades foram? Não foram. Nem todas, né? Algumas foram. O Sindipetróleo foi, né? O Afiente foi, mas e os produtores de etanol. O comércio não foi, a farmácia não foi, etc. Por que eles não foram? Porque havia agendado com o secretário de Fazenda, na quarta-feira, uma reunião técnica. E essa reunião foi cancelada. Por parte do governo. Isso, exatamente. E aí as entidades falaram assim, olha, primeiro essa reunião, depois esse encontro do governo. Se nós observarmos essa justificativa, ela tem sentido, ela é pertinente. Veja, era uma reunião marcada com o secretário de Fazenda para uma discussão técnica. Ao passo que esse encontro, marcado pelo governador do estado, não tinha esse primeiro papel de acordo com as entidades. Então é preciso fazer esse registro para que o amigo telespectador possa entender por que parte dessa significativa dessas entidades não estiveram presentes. Portanto, a meu juízo, o encontro perdeu o foco primeiro. Mas, professor, se eles têm convicção do que eles estão falando, qual o problema de ir lá e discordar do governador, como o Sindipetróleo discordou? O Sindipetróleo discordou aí do governador. Né? O Sindipetróleo foi lá e marcou posição. Não, nossa posição é essa e essa. O governador falou, não, nós temos de 10 para 12, o imposto no Centro-Oeste é assim, em todos os estados é assado. Qual o problema deles colocarem a posição lá para o governo? Não, eu preciso acertar tecnicamente primeiro aqui com a Fazenda para ver o que nós vamos falar junto. Não, vamos fazer esse trem aberto. Quanto mais Big Brother, melhor para o Brasil. Mas eu entendi desta forma, uma reunião técnica com o secretário de Fazenda... Para eu acertar o meu discurso com você. Não, nada disso. Para entender os números que o governo tem falado e tem propagado. Até agora, Antero, eu estou dizendo o meu papel, até agora eu só vi o discurso do governo. Eu não vi publicado, eu não vi a imprensa de uma maneira geral trazendo o discurso dos empresários. Ué, nós entrevistamos aqui vários empresários. Mas nas últimas semanas só fala o governo. Só fala o governo, está errado. Tem que falar os dois. Pois é, tem aí falar tem a chance de falar os dois, ele não vai. Sim, mas a reunião que o governo propôs, a meu juízo, deveria ser depois desse encontro com a Fazenda. Professor, eles não têm que acertar a questão técnica. Não era acertar, era entender os números. Pois é, eles têm que apresentar os números que eles estão entendendo com eles. Eles não devem acompanhar. Veja, eu não sou empresário. Assim, o setor do comércio tem algum problema de explicar qual que é a posição do comércio?
A questão não é explicar. Ele depende do governo para entender o número dele mesmo? Não, eles precisam do governo explicar tecnicamente os números, coisa que o governo não tem feito. Mas isso o governo explica lá na Não, o governo fala bem reunião. assim, olha, nós temos o menor índice percentual de 12,5%, com exceção de São Paulo. Isso não é explicação técnica. Ah, não? Não. A explicação técnica é os índices percentuais de aumento de cada um desses itens, de cada um do setor. Falar que São Paulo tem 12 e nós temos 12,5% é muito pouco. E que os outros têm 20% a 25%. É muito pouco. Tem que falar que a questão regional. Nossa, por que que o etanol está hoje tanto preço? Nossa, como do Centro-Oeste? Mato Grosso, principalmente. Não, mas Mato Grosso tem que comparar com a região onde ele vive. Antero, o discurso são 2 etapas. Essa comparação é boa para um discurso oficial, mas não é boa para o entendimento do consumidor de uma maneira geral. Por que que eu estou vendo? Veja bem, eu consumidor, que não sou economista, que não sou nada... Se fosse briga de galo, eu falava que o galo correu da briga. Mas como não é briga de gente grande, eu acho que o comércio devia lá e expor a posição, a indústria foi lá para expor a posição da indústria, o governo vai lá e expõe, e quem está assistindo julga. Né? Eu não acho que o comércio depende de governo para formular a questão do comércio. Eu dependo de uma reunião técnica com o governo, porque aí eu vou mais convicto na reunião. Não. Chega desse arranjozinho de bastidor. Vamos fazer publicamente, escancaradamente. Mas por Vai quê? só restar uma preocupação. Eu tenho preocupação com o IVA. O imposto de valor agregado parece que é bom, não é, porque é o imposto sobre o consumo. E nós temos uma população muito menor que a maioria dos estados brasileiros. Mato Grosso tem 960 mil quilômetros quadrados, com uma população um pouco superior a 3 milhões de habitantes. Então, nós vamos perder muito com a reforma tributária se não botar toda a lupa nessa reforma tributária nacional. É isso. Professor, seu destaque. Vamos lá, Nayara, Antero e amigo telespectador. Está sendo publicado agora um estudo, um levantamento das pessoas que moram nas ruas da cidade de São Paulo. Esse levantamento, a meu juízo, é importante porque realça aqui 2 ou 3 pontos importantes para todos nós, inclusive moradores da cidade de Cuiabá. Porque se nós observarmos, e eu caminho a cidade, caminho mesmo, literalmente, tenho percebido que o número de pessoas nas ruas, sobretudo na região central da cidade de Cuiabá, tem crescido significativamente. Voltando para a questão de São Paulo. Esses dados, esse levantamento, amigos, constatou que em 2019 tem registrado 24.344 pessoas nas ruas. Em 2015 era apenas 15 mil pessoas. Cresceu mais de 60%. Isso. Um outro dado que é necessário aqui. De acordo com esse levantamento, constatou-se que o crescimento do desemprego também contribuiu para que essas pessoas fossem às ruas. Quer um exemplo? Isso está lá no levantamento. São Paulo, a cidade de São Paulo tinha em 2015 13,2% de desempregados. Em 2019, 16,6%. Então, o índice de desemprego contribui para o aumento das pessoas na rua. Um outro dado, amigos. Mais de 49% desse conjunto de pessoas estão na faixa de 31 a 49 anos. De 31 a 49 anos. Mais um outro dado. 69,3% desses moradores são negros. Apenas 28% são brancos. E tem mais um outro dado aí no meio de tudo isso.
1,7% desse grupo de pessoas que moram na rua, 1,7% indígenas. Há aqui uma outra questão trazida pelo levantamento, e daí a importância de nós colocarmos essa reflexão no país por inteiro. Quais são as razões, quais são as motivações que levam as pessoas para lá? A grosso modo, nós imaginamos que são drogas. É a questão da droga, é a questão da doença. E não é só isso, não. Tem a questão da doença, tem a questão da droga, tem a questão dos conflitos familiares. É uma das razões levantadas por essa pesquisa. Um outro dado que já acabei de falar agora, a questão do desemprego, falecimento de alguém da família, e aí me leva à seguinte questão. É preciso que os governantes se atentem para a questão das políticas públicas. Há um detalhe, há um comentário feito por um internauta que me chamou a atenção, porque eu já ouvi essa frase muitas e muitas vezes. O internauta coloca lá o seguinte: ora, só fazer esse levantamento não basta. É preciso saber que tem muitas cidades próximas que descarregam essas pessoas em São Paulo. Eu já vi, inclusive, aqui, pessoas que são trazidas do interior e colocadas na capital. Isso é muito comum, é muito comum ouvir isso. Portanto, amigos, é preciso que nós tenhamos a clareza de que o agente público, de que o agente responsável pela administração pública tem que, sim, fazer esse levantamento e ter, com toda clareza, políticas públicas para cuidar dessas pessoas. Certo, professor. E é uma preocupação que a gente tem também local, apesar de ser um dado de São Paulo. Exatamente. Vamos para mais um intervalo. Na volta, vamos falar de eleição suplementar. A gente já volta. Estamos com a notícia de frente. Já foram definidas regras para as eleições suplementares para o Senado, que vai ser em abril. Os detalhes com a Semi Mawad. As eleições para o Senado acontecem no próximo dia 26 de abril e as regras para as propagandas, tanto no rádio quanto na TV, já estão definidas. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do TRE, o doutor Lídio Modesto Filho. Doutor, vamos começar falando, então, como é que devem ser feitas essas propagandas, tanto no rádio quanto na TV. Quais são as regras? Bom, as regras são as mesmas convencionadas para as eleições ordinárias, como que vai acontecer em outubro deste ano. Apenas a diferença é que os prazos são mais encurtados em razão do pequeno tempo dado pelo TSE para a realização das eleições da eleição para o cargo de Senado da República. Finda as convenções e determinado o prazo do dia 17 de abril como ultimato para o registro das candidaturas. No dia seguinte, dia 18, já começam as propagandas ordinárias, as propagandas normais, aquelas na internet, carreata, passeata, distribuição de panfletos, enfim, as convencionais, comícios. Já no dia 23, um pouco mais adiante, iniciam-se as propagandas daí no rádio e na televisão. Essa propaganda é gratuita e vai até a antevéspera do dia 26. Aquelas inserções pagas, aquelas propagandas pagas, isso pode também? No horário eleitoral gratuito, né, do rádio e da TV, as propagandas elas não são pagas, porque a lei assim determina. A propaganda paga na imprensa escrita, nos impressos, essas propagandas são pagas. Materiais ordinários de campanha, como bandeiras, cartazes, enfim, né, adesivos, essas são pagas. Quanto tempo cada candidato vai poder ter, então? Na verdade, a gente só pode definir isso após a realização dos registros de candidatura e das convenções. Findas as convenções e efetuados os registros, nós vamos realizar, acredito que entre o dia 18 e o dia 20 de março agora, a reunião geral com os partidos políticos, porque nós precisamos saber quem é que coligou com quem, para que sejam unidos os tempos e aí sim nós podemos identificar a parcela de tempo que cada um terá direito no horário eleitoral, tanto no rádio quanto na televisão, e também o número de inserções diárias que são pulverizadas ao longo da programação das emissoras, tanto de rádio quanto de TV.
Doutor Lídio, vamos falar um pouco sobre a questão da proibição. O que não pode? Bom, o momento que nós estamos vivenciando agora é o período de pré-campanha eleitoral, quando os partidos, candidatos, eles se reúnem, podem fazer reuniões, inclusive reuniões em bairros para divulgar o seu próprio nome, para mostrar que ele é o melhor para disputar esta vaga de Senado da República, né, que está vaga agora após a decisão do TSE, mas não podem ter pedido direto de voto. E também não pode nenhum tipo de realização de campanha ordinária, que só pode a partir do dia 18 de março. E quais são as sanções, então, para quem desrespeitar essa regra? Bom, nós tivemos um caso recente, que inclusive deu causa à realização desta nova eleição, que houve uma confusão entre o que pode e o que não pode, e entendeu-se que houve uma queimada da largada por parte da pessoa que ganhou e não levou o cargo, né, teve o cargo cassado, de modo que deve o candidato, partido político ou coligação a ser realizada tomar muito cuidado com aquilo que é feito neste momento. O momento agora é para traçar estratégia política, eventual possibilidade de coligação para conseguir mais tempo, enfim. E que essas pessoas que são conhecidas ou não são conhecidas, que possam levar ao conhecimento público a sua pessoa, seus ideais partidários e para que veio e quem é. Levar ao conhecimento público que ele pode, sim, estar apto a ocupar esta vaga. Ok, doutor Lídio, muito obrigada pelas suas informações aqui conosco, com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Antero, então vamos para o seu destaque, porque é sobre este assunto, as regras para as eleições ao Senado. Eu imaginava, cheguei até a afirmar aqui, que na eleição passada existia uma candidatura de senador e de governador. E que senador era segunda, quarta e sexta e governador terça, quinta e sábado. No domingo ninguém ocupava horário de televisão. Eu imaginava assim, como não vai ter eleição do governador, então vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, são 3 dias alternados, ou seja, os candidatos a senadores agora terão rigorosamente o mesmo tempo que o candidato a senador da vez passada teve. Serão 5 minutos em dias alternados. A campanha propaganda eleitoral vai começar no dia 18 de março de 2020. 18 de março de 2020 já aconteceram as convenções. O que é essa campanha aqui? O partido pode fazer um arrastão, pode fazer uma panfletagem, pode distribuir folder mostrando a proposta do candidato depois do dia 18 de março de 2020. A propaganda no rádio e na televisão vai ser realizada no período de 23 de março a 23 de abril. No dia 26 é a eleição. Então, 2 dias antes da eleição, para a propaganda, como é no horário normal. Do dia 23 de março a 23 de abril, o que é que não pode no rádio e na televisão? Não pode a propaganda paga. Não pode ser feita a propaganda paga no rádio e na televisão. O que pode na propaganda eleitoral depois do dia 18 de março? Pode você estimular a propaganda via internet. Você pode fazer com que o seu candidato apareça, além do rádio e da televisão, apareça também no celular das pessoas via WhatsApp. Você pode fazer propostas, etc. e tal, e encaminhar via WhatsApp. A novidade com relação ao rádio. As rádios comunitárias serão obrigadas a transmitir o horário eleitoral. Essa é uma novidade espetacular em relação ao rádio. O conteúdo será divulgado em rede, de segunda, quarta e sexta-feira, das 7 às 7h05 e das 12 às 12h05 no rádio. E das 13 às 13h05 e das 20h30 às 20h35 na televisão. Este horário aqui, eu acho que é o horário de Brasília. Então, quando está 7 horas às 7h05, vai ser 6 às 6h05 aqui. E quando está das 12 às 12h05 no rádio, vai ser das 11 às 11h05. E na televisão, às 13 é meio-dia. Meio-dia, meio-dia e 5. E 20h30 é 19h30, 19h35 na televisão. A novidade, digo, é com relação ao
rádio comunitário. E a outra informação importante, serão 14 minutos de inserções por dia de segunda a domingo. Ou seja, nos 30 dias vão ter 28 inserções por dia. Serão 840 inserções em cada emissora de rádio, em cada emissora de televisão. Serão 840 inserções divididas entre todos os candidatos, claro, nas emissoras de rádio e em todas as emissoras de televisão. Dá para massificar tranquilamente a proposta. Só para o ouvinte ter uma ideia, vão dar, se somadas todas as rádios do estado, vão dar mais de 120 mil inserções na rádio. E vão dar mais de 120 mil inserções na televisão. O que é bastante inserção, dá para massificar bastante a proposta. Não vão poder reclamar de horário eleitoral. Com certeza. Eu quero só dar um recadinho para o nosso telespectador. Nosso WhatsApp está aí na tela do seu vídeo. E a partir de segunda-feira, o A Notícia de Frente traz um novo formato. A gente quer você participando em massa aqui com a gente, opinando, sugerindo. Participe, seja um dos nossos comentaristas, viu? A gente se encontra então na segunda-feira. O WhatsApp aí, ó, já anota e salva no seu celular. Professor, bom dia, obrigada. Antero, bom dia, obrigada. Ótimo fim de semana. Para nós. Até segunda. Até segunda.